Nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. O tema da minha mensagem nesta noite é Baluarte da Verdade. Baluarte da Verdade. Estarei lendo em seguida estarei orando. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em cada coração nesta noite. Irmãos, Paulo declara a Timóteo a sua intenção, a intenção que ele tinha de escrever essa carta, de mostrar a Timóteo a necessidade daquela igreja. Na verdade, a intenção da epístola, a palavra do apóstolo Paulo, é uma palavra forte, palavra profunda sobre igreja. Mostra o papel precioso da igreja em ser coluna e fundamento da verdade. Um papel precioso da igreja em ser coluna e fundamento da verdade. E esse coluna e fundamento da verdade é justamente pensando em a igreja não desabar, a igreja não vir a sofrer dano. A igreja sendo coluna e fundamento da verdade, sustentar essa verdade. Paulo quer deixar claro que existe uma maneira certa de proceder na casa de Deus. Uma maneira certa, que é firmeza da verdade. E por quê? Quando o mundo olha para o que existe de cristianismo aí fora, quando o mundo atenta para os que está das mídias, nós podemos dizer com segurança que o que está acontecendo, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado na mídia, reflete a verdade, reflete aquilo que o apóstolo Paulo orientou, escreveu, que o Espírito Santo deixou escrito através desses homens de Deus. Podemos afirmar que reflete a verdade? É isso que nós, quando olhamos para esses textos de Timóteo, essa carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, então ela está dando justamente essa orientação. Qual a verdadeira intenção do ensino de Paulo a Timóteo e hoje para nós que estamos aqui? Então, nós queremos tratar desse assunto em 3 lições. Primeiro, existe uma doutrina certa. Existe uma doutrina certa. Essa doutrina nós temos e falamos hoje aqui muitas vezes que é Cristo. Essa doutrina é a doutrina de Cristo.
1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que me permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. O que nós percebemos aqui é que existem certas pessoas. E esse é o grande problema. O problema são certas pessoas. Certas pessoas que pensam diferente. Certas pessoas que pregam outra doutrina. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Quando nós falamos em pregadores, pregadores são arautos de Deus. Mas arauto de Deus, não da sua própria vontade, não daquilo que ele quer pregar, daquilo que ele quer falar, mas daquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, eles são arautos de Deus. Tem que falar a verdade de Deus. E a igreja tem que aceitar isso, entender a verdade de Deus. Quando nós falamos dessa verdade de Deus, nós falamos e a igreja pode verificar isso na palavra de Deus. Deus deixou a sua verdade, a verdade para a igreja. E onde está essa verdade? João 17:17. A santificação da igreja, a aproximação, a obediência da igreja, o estar em Cristo. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, veja que nós temos na palavra de Deus aquilo que é a orientação do Senhor Jesus para a sua igreja. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Paulo escreve dizendo sobre essa verdade, e é interessante observarmos que aqui ele fala certas pessoas, mas em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 2-7, olha o que ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo está dizendo aqui uma palavra interessante, e ele fala por 2 vezes: é necessário. É necessário. Bispo, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, líderes. Não está dizendo que isso seria o ideal. Não está dizendo que seria bom que fosse assim. Está dizendo o quê? Está dizendo que é necessário. É necessário que seja assim. E lá na frente ele diz que é necessário que dê bom testemunho. Então é necessário. O que implica isso? Se eu
não sou líder de nada. Eu estou aqui na igreja, não sou líder de nada. O que isso tem a ver comigo? Que essa necessidade de tantas recomendações tem a ver comigo? E aí é que entra a questão da igreja. A responsabilidade vem para a membresia, vem para a igreja. Um pastor, um líder, ele só permanece ensinando, ele só permanece discipulando, ele só permanece evangelizando, ele só permanece como o pastor, o guia da igreja, se houver apoio. Se a igreja estiver a favor, se a igreja estiver apoiando. Ainda que os membros devem honrar os seus pastores, e isso é bíblico, honrar o pastor, dar apoio, porém deve agirem como os bereanos. Os bereanos ouviam a mensagem da palavra de Deus, mas o que faziam? Ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eles conferiam na Bíblia, conferiam nas Escrituras, para ver se aquilo realmente era assim, ou verdade. Então eles cresceram, eles foram muito mais do que os outros, porque eles conferiam na palavra de Deus aquilo que estava ouvindo. A igreja tem essa responsabilidade. Apoiar o seu pastor, sim, mas conferir na palavra de Deus se aquilo é realmente a verdade de Deus, se aquilo tem trazido santificação, se aquilo tem trazido edificação para a sua igreja. Nós todos somos responsáveis. Não é a liderança, ela tem a sua responsabilidade, é necessário que tenha os seus requisitos, mas todos nós somos responsáveis para cuidar da igreja. Existe uma estatística que eu vi desse final de semana, que os ateus estão conhecendo mais a Bíblia do que a igreja, do que os evangélicos. Numa entrevista que fazem, provou que os ateus estão conhecendo mais a Bíblia. Por que isso? O que está acontecendo? Será que não estão conferindo? Será que não estão conferindo na Bíblia aquilo que estão ouvindo? E se conferisse na Bíblia aquilo que se ouve em todos os lugares aí, em toda a mídia, em toda a internet, será que daríamos crédito nisso? São tudo coisas para a gente pensar como igreja. Igreja que está quase que levantando as mãos para encontrar Jesus nos ares, como acreditam no arrebatamento dessa igreja, que Cristo voltará a buscar a sua igreja, que já estão se levantando as mãos. Mas se levantando as mãos, esse desespero e desejo de morar no céu, mas longe da palavra de Deus. Longe. Existe um jeito correto de ser igreja. Existe uma maneira certa de ser igreja. E qual é essa maneira? É sustentando a doutrina e permanecendo, sustentando a verdade. Permanecer sustentando essa verdade. Doutrina, palavra de Deus, a verdade de Deus, e nós como baluarte dessa verdade. O Salmo 119, versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura dos seus justos juízos, dura
para sempre. A verdade de Deus, ela é eterna. Segundo ponto, existe uma igreja do Deus vivo. Existe uma doutrina que nós devemos compreender, entender. Existe uma palavra de Deus que nós devemos buscar para a nossa santificação. Existe uma orientação da palavra de Deus que nós devemos estar próximo a isso. Ou bem nessa palavra. Existe uma responsabilidade de buscar, de compreender a palavra de Deus cada vez mais, porque nós vamos precisar dessa palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Nós não estamos aqui, e nenhum de nós, claro, não estamos aqui brincando de chegar aqui, sentar e ir embora, né, quando dá 9 horas. Nós viemos aqui, nós adoramos um Deus, nós chegamos diante desse Deus em contrição, nós chegamos diante de Deus em agradecimento, nós chegamos diante de Deus em intercessão, intercedendo uns pelos outros. Nós estamos aqui como se tivesse uma grande oportunidade de falar, olha, eu estou diante de Deus, Deus está aqui. E nós só não cantamos, Deus está aqui, porque nós temos a convicção de que Deus está aqui. Deus está entre nós, está no nosso meio, e nós então estamos aqui adorando, nós estamos intercedendo, nós estamos pedindo o perdão pelos nossos pecados, e nós estamos aqui louvando e agradecendo pelas bênçãos que temos recebido. Ele está aqui no meio de nós. Então existe uma igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Baluarte quer dizer firmeza, fundamento. Essa não é uma igreja parede, não é uma igreja essa igreja que eu estou falando não é piso, não é igreja, não é o teto, não é essa igreja. Nós não estamos falando dessa igreja. É uma igreja que é fundamento, é uma igreja que é firmeza da verdade. A igreja é edificada por Jesus Cristo, que disse quando ele edificou essa igreja, ele disse, é a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18. É a igreja de Jesus Cristo, é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Isso quer dizer muitas coisas, e umas delas são as heresias, os ataques malignos não prevalecerão, porque a igreja resiste. A igreja resiste e a igreja também ataca sobre essas coisas. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, e nós veremos muito mais sobre isso. A igreja, ela é revestida e fortalecida na força e no poder. Em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 14. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 14, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
cingir com a verdade, vestivos da couraça da justiça, estáis, pois, firmes. Essa firmeza, esse fundamento que é a igreja, tem que estar revestida com a armadura de Deus. Deus já providenciou isso. E se você for ler todos, você vai ver que a oração, aquilo que nós praticamos, a palavra de Deus é a espada do Espírito, versículo 17, também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o versículo, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo do 11 até o versículo 16. Aliás, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, mais uma vez, pela artimanha dos homens. Esses são aqueles que Paulo cita, né? Pelos artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está aqui orientando, dando suporte para a igreja entender o que ela realmente é. A igreja torna-se casa de Deus. Como que se torna casa de Deus? Pelo Espírito Santo. A igreja é a casa de Deus. O texto fala assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. E na casa de Deus, muita gente fala assim: olha, cuidado que eu agora estou na casa de Deus. Quer dizer, eu vim até aqui sem entender a casa de Deus. Eu entrei aqui agora, eu estou na casa de Deus. Mas não é essa casa de Deus que Paulo está falando. Esse é o segredo dessa mensagem, não é essa casa de Deus, não é essa parede, não é porque você entrou aqui que você tem que, de repente, se prostrar. Nós fazemos isso com reverência ao Deus que está no nosso meio, mas não a essa construção, mas a igreja. E aí, nós precisamos entender isso, que a igreja se torna casa de Deus pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está começando a entender quem é a casa de Deus, que deve compreender essa mensagem que o apóstolo Paulo está explicando? A casa de Deus, que é você, que o Espírito Santo habita, que Deus habita pelo Espírito Santo. Essa casa de Deus tem que aprender a compreender a mensagem da palavra de Deus, onde ela está inserida.
ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz também sobre 19 e 20, acaso não sabeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, que foste comprado com preço, agora, pois, glorificai a Deus com vosso corpo. Irmãos, se a gente lê tudo, se estiver compreendendo tudo isso, saber que não somos de nós mesmos, saber que somos casa de Deus, sabemos que temos uma responsabilidade de estarmos juntos, é impossível a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dizer, não tenho compromisso nenhum, quando eu puder ir, eu vou. Eu tenho tantas coisas para fazer e eu não posso estar junto, eu não posso estar comprometido com isso. É impossível, ainda que tem certas pessoas, como diz o apóstolo Paulo. Paulo diz como proceder com o que você é internamente para sustentar a verdade no ajuntamento do corpo de Cristo. É isso. Entender o que você é internamente. Compreender que você é morada do Espírito. Compreender que você foi salvo. Compreender que você foi redimido, restaurado, perdoado. Que você foi santificado. Que você foi justificado. Que você teve uma profissão de fé. Que você fez tudo isso. Você tem que compreender. E com isso internamente externar a verdade quando você está junto. É uma verdade entre nós. Aqui está a verdade. A casa de Deus está aqui. Cada um a casa de Deus. Terceiro ponto, existe um grande mistério, que é o mistério da piedade. E aqui é o mistério. E eu acho até que você vai surpreender. Alguns vão surpreender com esse mistério. Há um consenso que piedade é temor a Deus. Consenso entre muitos, porque eles chegam à conclusão que é temor a Deus. Piedade é uma atitude de reverência, e essa atitude de reverência, ela aponta para Cristo. Então a igreja de Jesus Cristo já fala, a igreja de Jesus Cristo. É um temor a Deus, é uma reverência ao Senhor de toda a criação, ao Senhor eterno, todo-poderoso, soberano Deus, que aponta para Cristo. O grande mistério que outrora estava encoberto, mas que agora é revelado. Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo de 3 a 6, diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Paulo vai repetir isso aqui. Ele já escreveu aos Efésios e agora está escrevendo a Timóteo para justamente fortalecer essa igreja de Éfeso.
A igreja precisa deste mistério revelado para saber como proceder. Você precisa saber desse mistério para saber como você deve proceder na casa de Deus. Mas a casa namorada de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus tem uma morada que Ele mesmo fez. Que Ele mesmo construiu na cruz do Calvário. E a igreja precisa muito. A igreja precisa conhecer esse mistério para saber como deve proceder, como deve andar e ser coluna e baluarte, firmeza, fundamento da verdade. A igreja precisa conhecer esse mistério, saber disso, exatamente. Que mistério? Que mistério? Que lição tão preciosa é essa? Que mistério? Já que pensaram bastante, vamos lá. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Deus foi manifestado na carne. Ou aquele, como diz a tradução aqui, algumas falam Deus, outra fala aquele. Ele foi manifestado na carne. Que mistério. Dá para entender esse mistério? Tem algo que nós compreendemos porque foi revelado. Naquele tempo, antes de ser revelado, ninguém conhecia isso. Aquele que foi manifestado na carne é o mistério da encarnação. É o mistério de que, quando o anjo chega, fala com Maria, bem-aventurada, e no ventre de Maria ia ser Jesus ia nascer, ali ia ter vida. Era Jesus que estava ali, no ventre de Maria. Era Deus se fazendo carne. No Evangelho de João, capítulo 1, 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Filipenses 2, de 6 a 8, diz... Vou ler essa... Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Deus, deixou a sua glória e veio. Nós acabamos de cantar isso. Deixou a sua glória e veio. Se fez carne e habitou entre nós. Esse é um mistério. Mistério da encarnação. Ainda diz, foi justificado em espírito. Jesus foi justificado em espírito. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, um pouco antes, um pouco depois. Eu vou ler um pouco, vou ler mais do que o 16, vou ler a partir do 14. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros e cordeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que nos dá nova vida. É o mesmo Espírito que nos ressuscitou. Mas ainda diz, contemplado por anjos. Contemplado por anjos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento reverente a Cristo, sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Aqui eu quero só falar uma coisa que às vezes nós ouvimos, já até falei isso, que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, coisa que nós temos esse direito, esse dever e direito, essa bênção de pregar o Evangelho, e que os anjos gostariam. Não, os anjos não gostariam, não é isso. Os anjos eles gostariam de perscrutar. Isso quer dizer, eles gostariam de esmiuçar isso aí para entender esse mistério. Os anjos gostariam de entender toda essa salvação de Jesus. Gostaria de entender o amor de Jesus, gostaria de entender na realidade, resumindo, a salvação que Jesus, o amor de Jesus por nós e a salvação, salvar pecadores, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nossos pecadores. Como é isso? Então os anjos gostariam dessa salvação, ter todas as explicações, anelam perscrutar, ou palavra
Como dizia meu pastor, quase arrebenta a língua para falar um trem desse. Mas veja o texto que nós temos aqui, Pedro dizendo que foi revelado, que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho. E, estou terminando, hein? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Pregado entre os gentios. Em Atos capítulo 13, versículo 46 a 48, diz assim, Atos capítulo 13, versículo 46 até o 48. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vós julgais indigno da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios, porque assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e se alegravam a palavra do Senhor e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quero repetir os pontos aqui. Manifestar Deus manifestado na carne, ministério da encarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós, foi justificado no Espírito, mesmo Espírito que habita em nós, que nos fez nascer de novo, que nos regenerou, contemplado por anjos que desde o início anunciaram a vinda de Cristo. Eis, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, e acompanhou essa vida por todo o tempo. Pregado entre os gentios, a expansão do Evangelho, o alcance da mensagem da palavra de Deus alcançando os gentios. Crido no mundo, o mundo ouve e crê no Evangelho. E aí nós podemos entender essa parte como Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Essa palavra de Deus diz que o mundo está para ser evangelizado. Agora, o que está dizendo aqui, que ele foi crido no mundo. Então, se a palavra de Deus diz que, se nós pregarmos o Evangelho, pode haver no mundo pessoas que creem. Então, é essa responsabilidade que a igreja tem, de anunciar. Nós não vamos anunciar um negócio, nós não vamos ficar lutando por uma coisa que nós não temos certeza. Nós vamos pregar um Evangelho, falar de um Evangelho que nós temos a convicção, pela palavra de Deus, vai ser crido. Aqueles que o Espírito Santo convencer, eles vão crer nessa palavra. Então, eu preciso de algo, fazer algo, eu preciso virar piruleta aqui, eu preciso fazer alguma coisa, inventar as 7 semanas, inventar a corrente de não sei o quê. Eu não preciso. Por quê? Porque vão crer no Evangelho. E o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é uma obra do Espírito Santo. É a palavra de Deus a minha responsabilidade de pregar. O Evangelho de Deus, a ação do Espírito Santo, é com ele.
O Evangelho é de Deus, a ação é do Espírito Santo, é com eles. Então, a minha convicção é pregar o Evangelho. Então, cada um de nós pode perfeitamente anunciar o Evangelho e ter certeza que pessoas poderão ser salvas. E o sexto, recebido na glória. O reino glorioso do Pai. O que é isso? Na verdade, esse texto aqui, se diz que é um hino cristológico. É um hino cristológico. O que é isso? Quando eles escreviam, era claro que era muita perseguição, e eles não tinham a Bíblia toda escrita. E o que eles faziam? Decoravam isso aí em forma de versos, de hino. É como as crianças cantavam, né? As 3 palavrinhas, só, Deus é amor, decorando isso aí. Então, sabia que Deus é amor porque cantavam. E quando perguntavam para uma criança, ela sabia exatamente. Então, eles falavam isso, decorado. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que é isso? Senão o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele crente. Então, tudo aquilo que a igreja tem que entender, tem que saber como andar na casa de Deus, é interno, dentro de cada um de nós, pelo Espírito Santo, saber o Evangelho. Saber que Jesus Cristo veio, deixou a sua glória, veio, como diz Filipenses 2, saber que ele se fez carne e habitou entre nós, saber que ele foi morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia, saber que ele foi para o céu, está na glória e voltará. Buscar quem? Buscar a sua igreja que já está selada, já está marcada, já está comprometida, já sabe como andar, como permanecer, como fundamento, como certeza, como convicção que ele voltará e nós iremos com ele. É isso que a igreja tem que entender. Ele voltará e nós iremos para junto com ele. Mas isso nos requer responsabilidade. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ele disse em 1 João, capítulo 5, versículo 20, uma coisa interessante. Ele diz: eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, nós estamos procurando o quê? O que é que você anda procurando fora de Jesus? O que a tua vida tem feito fora de Jesus? Você tem que abraçar com Jesus, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é a verdadeira vida, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que Jesus é a ressurreição e a vida. Não queira ser igreja. Não queira ser igreja sem Jesus. Ninguém tem vida eterna sem Jesus. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, aquele que verdadeiramente é a igreja, que dentro de si habita o Espírito Santo, ele quer comunhão. Ele quer viver a palavra de Deus. Ele quer viver essa palavra. Ele quer estar presente. É claro que nós não podemos viver com aquela tristeza de: será que eu não posso dormir conforme os trajes que eu dormi, porque Jesus pode vir à noite e me pegar pelado na cama? É isso. Nós temos que viver o nosso sentimento de coração limpo, puro, purificado, santo diante de Deus. E eu preciso viver como igreja de Jesus Cristo. Coluna e firmeza da verdade. Da verdade. Ninguém... eu estava na casa do irmão Luiz. Graças a Deus o irmão Luiz está aí. Estava na casa do irmão Luiz. E a sobrinha dele estava lá. E ela perguntou: mas eu posso ser crente sem ir na igreja, né? Eu posso ser crente? Falei: só pode ser crente. Receber Jesus como Salvador,
Pode até ser na sua casa, em qualquer lugar. Agora, quando a senhora recebe Jesus como Salvador, quando a senhora passa a ser uma pessoa que o Espírito Santo habita, não tem jeito de ser crente em casa, né? Aí é uma farsa. E eu seria mentiroso se eu falasse isso. Aí eu sou crente em casa. É mentira. É mentira. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus testifica que somos filhos. Filhos. Filhos de Deus. Sabe por que a Ana Paula está aí? Porque daí vê os pais, a igreja que está junto. Tem saudade, tem vontade de estar junto. Com certeza, muita gente daqui já foram lá vê-la. E é assim que nós temos saudade um do outro. E nos domingos nós nos reunimos aqui. Para quê? Para glorificar o nosso Deus. Para aquilo que temos dentro ser expressado no nosso amor, na nossa comunhão, nosso relacionamento cristão. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Já passei demais aqui. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus.